Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, quem? Professor Emerson para trabalhar o quê? Literatura com vocês, para a gente viajar nas histórias, conhecer novos personagens, conhecer novos lugares e viver essa vida que não nos pertence, mas que a gente pode muito bem ser um desses personagens. E hoje vocês já devem ter reparado que nós temos alguma coisa de diferente nessa mesa. O que será que o professor está aprontando? O que será que o professor está inventando para trabalhar literatura com vocês? Então, para nós aquecermos os nossos pensamentos, eu já tenho uma pergunta para vocês. Você já ouviu falar em causo? Já ouviu alguém falar alguma coisa sobre causo? O que será que é um causo? Alguém já falou, eu vou te contar um causo? Já ouviu essa expressão, causo? Se você não ouviu, não se preocupe, que a gente vai descobrir nesta aula. E aí, se você já ouviu falar sobre causo, será que você também já ouviu um causo? Alguém já contou um causo para vocês? Lembram que nós estamos falando bastante nesses últimos dias sobre contar histórias, a oralidade, transformar aquelas histórias que a gente se reúne para contar. A gente tem falado bastante isso nos nossos últimos dias. E agora, será que você já ouviu um causo? Será que se você ouvisse um causo, será que você reconheceria aquilo como causo? E se você contou um causo, será que você já contou um causo para alguém? Um causo desses antigos, essas coisas que vai passando de vô, depois o avô vai para o pai, depois o pai vai para o filho, depois o filho vai para o neto. Será que já aconteceu isso com você? Será que você já ouviu algumas histórias daquelas histórias bem antigas? Mas por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque, olha só, os causos são histórias de tradição oral, contadas geralmente em uma linguagem espontânea que registra o jeito de falar típico de uma determinada região ou localidade. Envolvem fatos inusitados, curiosos, reais ou fictícios. E agora? Será que aquele caso que você ouviu lá daquela pessoa mais idosa, que te contou uma história que realmente aconteceu isso, será que era real ou será que era fictício? E uma das questões interessantes no caso é justamente essa parte, que são histórias de tradição oral. Então, a oralidade, falar, contar realmente o caso é muito importante. E isso traz o quê? Traz a linguagem específica daquela pessoa que está contando. A gente já trabalhou algumas coisas sobre linguagem, sobre as linguagens trazidas nos textos literários, então os causos fazem exatamente isso. Eles vão fazer o quê? Vão trazer aquela linguagem. Então aquela pessoa que está contando o caos vai fazer o quê? Colocar o seu amor naquilo que está contando. Não é bacana isso? Contar os causos, ouvir os causos. Será que você tem saudade de sentar em uma roda e ficar ouvindo os causos que as pessoas têm para contar para vocês? Eu confesso para vocês que eu tenho bastante saudade daquelas conversas de infância que a gente se reunia para ouvir histórias das pessoas mais velhas. Era muito bacana, muito divertido. E a gente fazia o quê? A gente ia aprendendo cada vez mais. E olha só, lá na infância nem passava pela minha cabeça que aquilo fazia parte do quê? De textos literários. Pensem só, e hoje, claro, a gente vai falar desse texto literário, do causo. Mas para a gente começar, até a gente contar esse causo, eu tenho aqui algumas perguntas a mais para fazer. Mas agora, já envolvendo a nossa história. Olha só, vou mostrar para vocês dois personagens. São dois personagens conhecidos. Talvez você não conheça, mas são personagens conhecidos. A primeira imagem que trago para vocês é essa aqui. Será que você já viu essa pessoa? É um personagem, é brasileiro. Será que você já viu essa pessoa em algum filme? Será que alguém já comentou sobre essa pessoa com você? Podem ver que a foto preto e branco, então já indica que é uma pessoa, já mais do passado.
E agora, será que você conhece? É uma pessoa bem antiga que faz bastante parte aqui da cultura brasileira. Para você que já está pensando, eu sei, professor. Quem? É claro que é o Mazzaropi. O Mazzaropi, um ator, diretor brasileiro que trouxe muitas histórias para o cinema brasileiro e histórias divertidas e histórias inocentes, mas que trazia também, claro, um fundo ali de aprendizagem. A gente conseguia aprender muita coisa com aquelas histórias, e muitas das histórias do Mazzaropi foram o quê? Foram inspiradas em causos já conhecidos. Então é bem bacana, tenho quase certeza que você já ouviu falar dessa pessoa, pode ser que você não tenha assistido ao filme, mas possivelmente você já ouviu falar desse Mazzaropi. Ele tinha um jeito único de se expressar, um jeito único de andar. E um dos grandes personagens do Mazzaropi foi aquele que a gente conhece como Jeca Tatu. Talvez o Jeca Tatu você já tenha ouvido falar, mas ele fez outros personagens também, inclusive o personagem da nossa história de hoje. E agora eu trouxe um outro. Esse personagem, esse já é mais recente. Será que você conhece esse personagem? A gente sabe que é um ator brasileiro, mas ali ele está bem caracterizado em algo que ele ficou bem conhecido. Não somente ele, como também a obra em que foi filmada começou a ser bem conhecida aqui no Brasil. Será que você já está lembrando? Vou tentar dar umas dicas para você se você ainda está confuso. Tinha duas pessoas, eles eram ali tentando resolver algumas situações e iam se complicando. Será que você está conseguindo lembrar mais ou menos desse filme? Olha só, nós temos o João Grilo. Lembram do João Grilo? Foi um filme bem famoso brasileiro. É um filme bem famoso brasileiro, mas ele já é mais antigo, E nós estamos o quê? Ali falando do Alto da Compadecida. Olha só, uma literatura, um texto literário que virou o quê? Virou um filme. Não é bacana isso? Os textos literários também serem mostrados em outro suporte que não somente os livros. Então, ali o Alto da Compadecida, nós temos esse personagem chamado João Grilo. Mas o que será que esses dois personagens têm em comum? O que será que está acontecendo, que esses personagens estão aparecendo? Por que o professor está trazendo? Será que ele vai trabalhar o Alto da Compadecida? Será que ele vai trabalhar alguma coisa do Mazzaropi? Mas antes de nós iniciarmos, eu convido a vocês para nós assistirmos a um vídeo muito, muito bacana do Marden Machado, que ele é curador do Cine Passeio aqui em Curitiba, e ele fez um vídeo especialmente para vocês. Fez um vídeo para nós, para a nossa aula. Então, convido vocês para nós assistirmos ao vídeo. A figura do Pedro Malas Artes faz parte do folclore da Península Ibérica, e a mais antiga menção a ele remonta ao século XII. E desde então, em algumas canções, em algumas histórias, em anedotas, essa figura do homem assim que se faz valer da sua esperteza vem passando de geração para geração e chegou, obviamente, ao Brasil por imigrantes espanhóis e portugueses. Existe uma outra personagem que tem muitas semelhanças com o Pedro Malas Artes, que é o João Grilo, que surgiu também na Península Ibérica, em Portugal, no século XVI, se não me engano, e que foi popularizado no Brasil graças à obra do Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. É até curioso perceber que os dois momentos na nossa história que popularizaram essas duas figuras são muito próximos. O Alto da Compadecida, a peça, ela foi encenada no finalzinho da década de 1950.
E aí a gente ficou conhecendo o João Grilo. Depois foram feitos filmes, montagens teatrais, programas de TV, uma série de variações dessa personagem. O Malazarte se torna popular em 1960 com o filme do Mazzaropi. Mazzaropi mostra esse filme, As Aventuras do Malazarte, de 1960, e torna essa figura muito popular. Ele, assim como o João Grilo, faz uso da esperteza, da ligeireza de raciocínio, da presença de espírito, de uma série de características para poder se safar de muitas situações. Não que haja, na sua essência, maldade nisso. Essa esperteza normalmente é manifestada em situações de perigo, em situações em que ele precisa se livrar de algo perigoso para ele. No caso do Malazarte, algumas vezes tem mulher na jogada. No caso do João Grilo, é mais uma questão de sobrevivência. Mas, de qualquer maneira, não é muito caracterizado na esperteza desses dois a questão maldade. Eles não fazem isso com o intuito de tirar, assim, um proveito disso. É mais por força das circunstâncias. Não são figuras, assim, fortes, hercúleas, que pudessem ir para a briga e resolver a situação na porrada. Não, eles se fazem valer da sua astúcia, da sua rapidez de raciocínio para enfrentar aquelas situações e conseguir se livrar. A figura do Malazarte ficou um pouco esquecida ao longo dos últimos anos e foi trazida novamente à baila em 2017, com um filme do Paulo Morelli, um filme até que capricha muito nos efeitos especiais, um filme que levou bastante tempo para ter os efeitos especiais finalizados e que tem o Jesuíta Barbosa no papel do Malazarte. Aí você vê novamente essa esperteza dele, até no enfrentamento com o Coisa Ruim. E você vê que ele é tão esperto que consegue até passar a perna no diabo. Da mesma forma que o João Grilo enfrenta o diabo numa certa altura do julgamento em O Alto da Compadecida. Eu vejo essas duas personagens do nosso folclore popular como duas figuras quase que gêmeas. Eles têm características muito semelhantes, apesar de contextos diferentes, e acho que é de uma riqueza muito grande para a nossa cultura popular, pelo fato de serem pessoas comuns, não tem nenhum superpoder, não tem dinheiro, não tem posses nem nada, se fazem valer, como eu frisei bastante, apenas do seu intelecto, da sua forma de reagir rapidamente às adversidades que a vida oferece, seja por uma questão de sobrevivência, como é muito comum nas ações do João Grilo, seja para se livrar de alguma situação perigosa que muitas vezes é criada pelo próprio Malazarte nas aventuras que ele enfrenta. Mas são figuras riquíssimas e que merecem ser resgatadas continuamente, merecem ser estudadas e apreciadas como manifestações autênticas de nossa cultura popular. Então, gostaram do vídeo, né, dos ensinamentos que foram passados nesse vídeo? Então ele fala de quem? Fala do nosso personagem, do personagem da nossa história de hoje, que é quem? Que é o Pedro Malazartes. Olha só que bacana. Tem aqui uma obra do Pedro Malazartes que conta, são alguns causos do Pedro Malazartes. Então, esse livro bem bacana que vai ter alguns contos bem divertidos e, claro, sempre com o Pedro Malazarte fazendo o quê? Nos mostrando um jeitinho ali para se virar, para conseguir alguma coisa. E é interessante que no vídeo é falado, inclusive, da diferença de nome. Por quê? Porque o Pedro Malazarte, olha lá quanto tempo ele falou que já existe o Pedro Malazarte, então já existe há bastante tempo. Passou de Malazarte, olha só, Malazarte para Malazartes, né? Então passou ali, vamos dizer, do singular para o plural. E também teve, inclusive, diferença na
escrita. A escrita mesmo do Pedro Malazarte passou ali por uma reforma. Então, vou mostrar agora para vocês os dois filmes que ele comentou bastante, que é esse do Mazzaropi, lá do ano de 1960. Olha só quanto tempo! 1960. O Mazzaropi já tinha feito As Aventuras de Pedro Malazarte. E reparem que a grafia neste filme está com Z, com a letra Z. Então, lá em 1960, Malazarte era escrito com Z. Mas no filme mais recente, chamado Malazarte e o Duelo com a Morte, nós já temos o quê? Escrito com S. Eu indico para vocês esses dois filmes. São dois filmes brasileiros. Esse último, inclusive, se você não gosta muito de filmes antigos, esse último é muito divertido e você consegue compreender muita coisa sobre o Pedro Malazarte. E a gente vê muito do brasileiro mesmo nessas obras do Pedro Malazarte. Então é bem divertido. Mas, professor, vamos parar um pouquinho de ficar aí só falando desse Pedro Malazarte, porque eu estou começando a ficar curiosa com relação ao que você vai nos contar, porque afinal essa mesa aí está me mostrando alguns itens que em outras histórias não tinham. O que será que vai acontecer? E é claro que nós vamos pensar, antes de tudo, no quê? No enredo, a história, como que essa história vai acontecer. Trouxe para vocês 3 imagens, são 3 imagens. Olhem essa imagem. Se você for uma pessoa aí com um pouquinho mais de idade, quando eu digo um pouquinho mais de idade, estou dizendo aí 30 anos ou mais, talvez você vai se lembrar dessa imagem, né? Talvez você frequentou um lugar assim. Quando você talvez fosse criança, você foi buscar alguma coisa nesse local. Lá no interior, de onde eu venho, nós chamávamos de venda. As crianças iam para venda comprar alguma coisa. E depois, claro, foi ali, passou para ser mercearia e depois os grandes supermercados, mas a venda existia nos bairros, nas cidades menores, para ter o comércio. Então, nós temos aí uma venda. Agora, o que eu tenho ali? Eu tenho essas 2 pessoas que estão conversando. Mas essas pessoas, elas estão caracterizadas de uma forma. De que forma que elas estão caracterizadas? Do que será que eles estão falando? Será que eles estão falando de algo? Será que eles estão falando do Pedro Malazarte? Será que eles estão falando de alguém? O que será que pode acontecer? Então, ó, a venda, primeiro ali, né? Aquele comércio, a venda, e agora pessoas conversando. E por último, trouxe para vocês essa. Aqui no Brasil não pode, né? Aqui no Brasil não pode ter o cassino, mas em muitos lugares tem o cassino. E o cassino, ele representa o quê? Você vai fazer o quê no cassino? Quando você coloca lá em alguns números ou em alguma cor, o que você vai fazer no cassino? Você vai? Não posso te dar a dica. Por quê? Porque agora é você que vai pensar. Como você acredita que será a história? Juntando essas 3 imagens, o que você acha que pode acontecer? Olha lá, a venda, pessoas conversando. Depois nós temos ali aquele cassino, mas não é o cassino, é aquilo que o cassino representa, certo? O que será que pode acontecer? Eu vou dar um tempo para você colocar a sua criatividade aí no papel e eu já volto para a gente iniciar a nossa história de hoje.
E então, conseguiu pensar em algum enredo? O que a nossa história vai contar? O que vai acontecer nessa história? Conseguiram pensar aí o que a venda tem a ver, depois aquelas pessoas conversando, aquele simbolismo ali do cassino? O que será que tudo isso representa para a nossa história? Olha o título da nossa história de hoje. Sopa de Pedra. Será que você já conhece essa história? Será que você já ouviu essa história chamada Sopa de Pedra? Essa história Sopa de Pedra, não tirei desse livro aqui, ó. Não é desse, tá? Esse aqui não tem essa história Sopa de Pedra, mas é deste livro aqui. Contos Populares para Crianças da América Latina. Nesse livro aqui, esse livro, confesso para vocês, ele é do ano de 1984. Olha quanto tempo faz já que nós temos esse livro. Neste livro aqui, ele vai trazer vários Pedros Malas Artes de países diferentes. Então, por isso que é bem interessante. Vai trazer de lugares bem diferentes aqui, então, da região latino-americana, da Nicarágua, Venezuela, Colômbia e, claro, o Pedro Malas Artes aqui do Brasil, como ele é conhecido. Mas estão lembrados que no vídeo falou, né? O Marden nos disse que o Pedro Malas Artes, ele é conhecido ali em vários lugares. Então, ele vai receber vários nomes, né? Então, esse Pedro Malas Artes não é exclusividade aqui do Brasil, essa história. Por quê? Porque existe também histórias com o mesmo estilo de personagem em outras regiões, não somente aqui no Brasil. Tanto que nós temos aqui, né, esse Contos Populares para Crianças da América Latina. Então, olha só como Pedro Malas Artes, ele aí é bem conhecido, com outras histórias, de outras formas, e trazendo muito da cultura do país em que ele é, né, retratado. Então, aqui no nosso, ele vai trazer muito da nossa cultura brasileira. Mas, poxa, professor, vamos começar de uma vez? Vamos! Então, Sopa de Pedra. Acompanhem comigo a história divertidíssima do Pedro Malas Artes. Pedro Malas Artes era um cara danado de esperto. Um dia ele estava ouvindo a conversa do pessoal na porta da venda. Os matutos falavam de uma velha avarenta que morava num sítio para os lados do rio. Cada um contava um caso pior que o outro. Olha só uma informação importante que nós já temos. Pedro Malas Artes era um cara danado de esperto. Então, ele vai trazer ali toda a esperteza. Mas para a gente entender bem essa história, a gente precisa refletir mais um pouco e por isso eu trago uma pergunta para vocês. Você sabe o que significa avarenta? Escreva o que você entende por essa palavra. Talvez você não saiba o significado real, aquele que traz ali no dicionário, mas você tem uma ideia do que significa avarenta. Então eu vou dar um tempinho para você escrever, porque essa informação de ser avarenta é muito importante para a nossa história. Vou dar um tempinho para você e eu volto já para a gente continuar. Conseguiram anotar aí no caderno de vocês? Ou você somente pensou, professor, essa eu sei, não preciso anotar. Então, avarenta é aquela pessoa que não gosta de gastar dinheiro, vamos dizer de uma forma bem simples. E existem inúmeros adjetivos para a palavra avarenta e alguns deles vão aparecer aqui
na nossa história. Então a gente sabe que existe essa pessoa que é muito avarenta. Vamos continuar. A velha é unha de fome, não dá nem comida para os cachorros que guardam a casa dela, dizia um. Quando chega alguém para o almoço, ela conta os grãos de feijão para pôr no prato. Verdade! Quem me contou foi o Chico Charreteiro, que não mente, afirmava outro. Eita velha pão duro, comentava um terceiro. Dali não sai nada. Ela não dá nem bom dia. Olha só que pessoa realmente avarenta. O Pedro Malas Artes, ouvindo e pensando, ouvindo e matutando, daí a pouco entrou na conversa. Olha só o nosso Pedro. De acordo com o que já sabemos de Pedro Malas Artes. Lembra? Ele era esperto, danado de esperto. Aquilo que nós vimos no vídeo, de tentar ali resolver algumas situações, né? O que ele poderia acrescentar à conversa? Eles estão falando, olha só, eles estão falando lá daquela pessoa, daquela velha, que é o quê? Que é avarenta, unha de fome, pão duro. Tá falando dela. O que será que ele poderia acrescentar à conversa? E lembra lá nas nossas imagens, nós já passamos pela venda, já passamos pelas pessoas conversando e falta aquela última imagem. Aquela última imagem é bem importante para você conseguir colocar aí a sua resposta. Vou dar esse tempo para você e volto já. Então, conseguiram pensar aí o que o Pedro vai fazer? Vamos ver se você conseguiu pensar a mesma coisa que a história, ou será que você pensou outra coisa? Vamos ver, acompanhe. Querem apostar que para mim ela vai dar uma porção de coisas e de boa vontade? Pedro, será? Tu é doido? Disseram todos. Aquela velha avarenta não dá nem risada. Pois aposto que para mim ela vai dar, insistiu Pedro. Quanto vocês apostam? A turma apostou alto, na certa de ganhar. Mas o Pedro Malas Artes, muito matreiro, já tinha um plano na cabeça. Juntou umas roupas, umas panelas, um fogãozinho, amarrou a trouxa e se mandou para a casa da velha. Era meio longe, mas para ganhar a aposta, o Malas Artes não tinha preguiça. O Pedro foi chegando, foi arranchando, ali bem perto da porteira do sítio da velha. Esperou um tempo para ser notado. Quando viu que a velha já tinha reparado nele, armou o fogãozinho, botou a panela em cima, cheia de água, e acendeu o fogo e ficou o dia inteiro cozinhando água. A velha, lá da casa, só espiando, e a panela fumegando, e o Pedro atiçando o fogo. Não demorou muito, a velha não aguentou a curiosidade e veio dar uma espiada. Passou perto, olhou, assuntou, foi embora. O Pedro, firme, atiçando o fogo. No dia seguinte, panela no fogo, fervendo água, soltando fumaça, Pedro atiçando fogo, a velha olhando de longe, lá de dentro de casa.
até que ela não conseguiu mais se segurar de curiosidade. Saiu e veio negaceando. Olhar de perto e Pedro pensou: é hoje. Catou umas pedras no chão, lavou bem e jogou dentro. Deixa eu tirar aqui os nossos temperos. Jogou dentro da panela. A velha não se conteve. Como a velha poderia puxar assunto com o Pedro Malas Artes? Olha só, a velha não se conteve. Ele foi lá, colocou o quê? Colocou as pedras dentro da panela. Mas a velha está curiosa. E agora? Como que a velha vai puxar assunto com o Pedro? O que você faria para puxar um assunto? Vou dar esse tempinho para você e eu já volto. E então, como será que a velha puxou o assunto com o Pedro? Vamos ver? Oi, moço, tá cozinhando pedra? Ora, pois, sim, senhora. Dona, respondeu o Pedro, vou fazer uma sopa. Sopa de pedra? Perguntou a velha com uma careta. Essa não, seu moço. Onde já se viu isso? Pois garanto que dá uma sopa pra lá de boa. Demora muito para cozinhar? Perguntou a velha, ainda duvidando. Demora um bocado. E dá para comer? Claro, dona. Então eu ia perder tempo à toa. A velha olhava as pedras. Olhava para o Pedro. E ele atiçando o fogo e a panela fervendo. A velha meio incrédula, meio acreditando. É gostosa essa sopa? Perguntou ela depois de um tempo. É, respondeu Malas Artes, mas fica mais gostosa se a gente puser um temperinho. Por isso não, disse a velha, eu vou buscar. Foi e trouxe cebola, cheiro verde, sal, alho. Tomate a senhora não tem? Perguntou o Pedro. A velha foi buscar e voltou com 3 bem maduros. Vamos pôr, então, mais um tomate. Pedro botou tudo dentro da panela, junto com as pedras, e atiçou o fogo. Vai ficar bem gostosa, disse ele, mas se a gente tivesse um corinho de porco... Pois eu tenho lá em casa, disse a velha, e foi buscar. Couro na panela, lenha no fogo, a velha sentada, espiando. Daí a pouco ela perguntou, não precisa pôr mais nada? Até que ficava mais suculenta se a gente pusesse umas batatas, um pouco de macarrão. A velha já estava com vontade de tomar a sopa e perguntou, quando ficar pronto, posso provar um pouco? Claro, dona. Aí ela foi e trouxe o macarrão e as batatas. Malas Artes atiçou o fogo para o macarrão cozinhar depressa. A sopa tá cheirando gostosa. Será que as pedras já amoleceram? Em vez de responder, o Pedro perguntou, a senhora não tem uma linguicinha no fumeiro? Ia ficar tão bom. Lá foi a velha de novo buscar a linguiça. Cozinha que cozinha, a sopa ficou pronta. Malas Artes, então, pediu 2 pratos e
e talheres. A velha trouxe. O Pedro encheu os pratos, deu um para ela, separou as pedras e jogou no mato. Ué, moço, não vai comer as pedras? Tá doido? Respondeu Malazartes. Eu lá tenho dente de ferro para comer pedra? E tratou de se mandar o mais depressa que pôde. Foi correndo para a venda cobrar o dinheiro da aposta. E assim termina o caos do Pedro Malazartes. E ele mereceu, porque a velha acabou não dando somente uma coisa para ele, como enchendo toda uma panela de coisas. Aquela mesma velha avarenta que não dava nada para ninguém. Trouxe umas curiosidades para vocês, já que a gente está falando do Pedro Malazartes. Vou contar essas curiosidades e, para isso, nós vamos sair daqui do Brasil e nós vamos lá para Portugal. Olha só, para a gente entrar aqui, pensar nessa cidade. Olha só, é Almeirim, em Portugal, a cidade chamada Almeirim, lá em Portugal. Mas por que será que eu trouxe isso? Sopa da pedra ou sopa de pedra é uma típica sopa portuguesa, em particular da cidade de Almeirim, situada no coração da região do Ribatejo, considerada a capital da sopa de pedra. Você sabia que existia essa sopa de verdade? Pois é, existe. E nós temos um restaurante, olha só, esse restaurante lá na cidade de Almeirim chama O Toucinho. Olha o que eu marquei para vocês. O pioneiro da sopa de pedra, desde o ano de 1962. Trouxe para vocês também ali uma parte do cardápio desse restaurante, mostrando que realmente existe a sopa de pedra e ela pode ser ali separada ou uma refeição composta só pela sopa de pedra. Então tem a sopa de pedra ali, talvez um pouco com mais coisas, né? E agora, vamos mergulhar ainda mais nessa história? Gostaram da curiosidade da sopa de pedra? Trouxe para vocês o quê? Uma coisa. Vou pedir, então, para que você corra aí pela sua casa, consiga um papel para você anotar os ingredientes da sopa de pedra. Vou dar um tempinho para você conseguir esse material e eu já volto. Deu tempo de você pegar um papel, uma caneta para anotar? Já perceberam que eu estou aqui de cozinheiro? Por quê? Porque é claro que senão a gente vai passar uma receita, a receita traz à mente ali, a gente já fazer essa receita. E aproveitando que nós estamos entrando nesse período de inverno, vão dizer que uma sopa não é boa, e ainda mais uma sopa de pedra. Olha só, nós vamos precisar 1 litro de feijão carioquinha, uma orelha de porco, um chouriço negro de sangue da região, um chouriço de carne, 50 gramas de toucinho, 750 gramas de batata. Nossa, professor, quanta coisa, é só isso? Não, tem muito mais. Lembrando que as pedras são só o quê? Um detalhe na nossa sopa. Olha o restante dos ingredientes.
2 cebolas, 2 dentes de alho, 1 folha de louro, 1 maço de coentro, sal e pimenta. Professor, será que eu posso trocar algum ingrediente? Pode. Essa receita que eu trouxe para vocês é a receita mais original lá daquele restaurante, o Toucinho. Então é a receita mais original. Mas você pode, obviamente, adaptar essa receita com aquilo que você prefere. Talvez você não goste de determinado ingrediente, troque por outro. Talvez você prefira outro ingrediente. Então não se preocupe, vocês podem trocar. Ok, professor, já anotei os meus ingredientes. E agora, como é que eu vou preparar? Trouxe isso para vocês também. Olha lá. Em uma panela de pressão, tem que ser uma panela de pressão grande, ok? Coloque o toucinho para fritar. Após a gordura começar a dissolver, junte a cebola picada e refogue até murchar. Junte o alho picado e refogue rapidamente. Lembrando que, vai o toucinho, então precisa ali, né? Aquele óleo que vai sair, aquela gordura que vai sair, então evite colocar mais gordura para sua sopa não ficar muito gordurosa. Então, façam tudo isso. Frite a cebola, depois o alho, coloque o feijão e cubra com água para cozinhar. Do jeito que você cozinha feijão aí na sua casa, ok? Do jeito que você cozinha. Você vai fazer da mesma forma. A única diferença é que agora vai ter um monte de coisa lá dentro. Coloque a orelha de porco e os chouriços picados, o louro e o coentro. Lembrando que o louro e o coentro é para dar sabor, ok? Quando a carne estiver cozida, junte as batatas picadas e tempere a gosto com sal e pimenta. Coloquei aqui para vocês uma previsão de quanto tempo demora a batata para cozinhar. Eu coloquei de 3 a 5 minutos. Tá? Então eu acredito que você tem aí um entendimento de cozinha, você vai saber se a batata vai estar cozida ou não. Mas o importante é que a carne já esteja cozida, porque senão a sua batata vai cozinhar demais, daí vai acabar derretendo, ok? E agora, nós já sabemos como fazer. E, professor, como é que eu vou impressionar as pessoas? Olha lá, você vai servir em um prato fundo, né, porque é uma sopa, com uma pedra bem lavada e higienizada. Gente, não esqueçam de lavar a pedra e de higienizar a pedra. E vale a lembrança, a pedra não é comestível, ok? Não é para comer a pedra. A pedra é somente para enfeitar. Trouxe para vocês, então, uma imagem de como ficaria mais ou menos essa sopa. E aí, será que você vai fazer essa sopa para a gente tomar no inverno? Gostaram da receita? Você é daquelas pessoas que gostam de sopa? Então, bom apetite para vocês. Então, se vocês fizerem a sopa, bom apetite. Gostaram do caos do Pedro Malas Artes? De toda essa história de ele conseguir o quê? Ele conseguiu enganar a velha e encheu o quê? Uma panela de coisas. E encheu essa panela com coisas dadas por alguém que não dava de comer nem para o cachorro que cuidava da casa. Lembram disso? E o Pedro Malas Artes conseguiu enganar. Você conhece alguém que tem essa astúcia do nosso personagem Pedro Malas Artes? Será que você tem essa astúcia do Pedro Malas Artes de conseguir as coisas ali por meio somente da sua lábia, da sua fala? Então, olha só, conhece algum causo? Você já ouviu algum causo? Qual causo você gostaria de ouvir? E lembrando que nós temos o e-mail preparado especialmente para vocês, que é o literatureja@gmail.com, que vai trazer o quê? Que vai trazer ali uma aproximação entre nós, entre você que está assistindo e entre nós professores. Então, se você apontar a sua câmera do celular para esse QR Code, vai direto para o e-mail. E confesso, se você fizer a sopa, nos avise que você fez a sopa e, de preferência, mande uma imagem para nós vermos como ficou a sua sopa. Por hoje, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.